Fala aí, galerinha. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início aí à parte dos triângulos, tá? O triângulo, né, ele é um polígono que possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, tá? Conforme a figura aqui mostrada para vocês. Ele possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, beleza? O triângulo ele pode ser classificado quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos, tá? Então, eles recebem nomes específicos. Então, nós vamos ver aí primeiro a classificação do triângulo quanto à medida dos lados. Então, o triângulo que possui todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Triângulo equilátero, então, é aquele que possui todos os lados iguais. Triângulo que possui 2 lados iguais. Um é diferente, ó, 2 lados iguais. Ele é chamado de triângulo isósceles. Beleza, galera? E o triângulo que possui todos os lados diferentes é chamado de triângulo escaleno, tá? Então, nós vimos agora a classificação do triângulo quanto à medida dos lados. Então, o que tiver todos os lados iguais, triângulo equilátero. Triângulo que possui 2 dos seus lados iguais é triângulo isósceles. E o triângulo que possui 3 lados diferentes, triângulo escaleno. Beleza? Agora a classificação do triângulo quanto aos ângulos, tá? Eles também recebem nomes específicos. Então vamos lá. O triângulo que possui todos os seus 3 ângulos menores que 90 graus, nós vamos chamar de triângulo acutângulo. Então, todo triângulo que tiver lá os seus ângulos menores que 90 graus, tá? Ele é chamado de triângulo acutângulo. Agora, outro exemplo. O triângulo retângulo. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de triângulo retângulo. O triângulo que possui um ângulo maior que 90 e menor que 180, né? A gente lembra lá de obtuso, né? A gente está falando de ângulo obtuso, exatamente. Então, nós temos um ângulo obtuso. Então, se nesse triângulo a gente tiver um ângulo maior que 90 e menor que 180, nós vamos estar falando do triângulo obtusângulo. Beleza, galera? É isso aí. Então, continuando aí, galerinha. Agora a gente vai estar vendo a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, tá? A soma de um ângulo interno de um triângulo qualquer sempre será igual a 180. Ou seja, nós temos 3 ângulos no triângulo. A soma desses ângulos tem sempre que resultar em 180 graus. Então, por exemplo, se eu não tivesse esse ângulo aqui de 50 graus e tivesse o ângulo de 60 e de 70, eu ia somar esses 2 ângulos, daria uma incógnita para esse, chamaria de x, de y, e igualaria 180. E ia fazer aquela equaçãozinha para encontrar o valor do terceiro ângulo. É o que eu vou mostrar para vocês agora no exemplo, calculando o valor dos ângulos internos, tá? Então, vocês têm que saber que a soma dos 3 ângulos tem que ser igual a 180, beleza? Então, vamos lá. No primeiro triângulo ali, eu tenho que um ângulo vale 40, o outro vale 70 e o terceiro ângulo eu não sei quanto que vale, mas eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer resulta em 180. Então, eu vou colocar 40 mais 70 mais x igual a 180, beleza? Então, isso é importante que vocês vejam, tá? Eu tenho 3 ângulos, a soma desses 3 ângulos resulta 180. E a gente vai utilizar agora a equação
de que x fica de um lado e os números vão para o outro lado, beleza, galera? Então, a gente vai fazer x igual a 180, ó, o 40 passa para lá menos 40 e o mais 70 passa para lá menos 70, beleza? Agora nós vamos resolver. X vai ser igual 180 menos 40 vai dar 140. 140 menos 70 vai dar 70. Beleza? Então, nós temos aí que x vale 70 graus. Agora, se você substituir aqui 70, se você substituir 70 mais 70, 140, com mais 40, 180. Então, é verdade que a soma dos ângulos internos resultou em 180 graus, beleza? Outro exemplo aqui para vocês. Sempre vocês vão fazer da mesma forma, tá, galera? A soma dos ângulos internos, ou seja, você vai pegar cada ângulo que tiver aqui, vai montar a equaçãozinha somando e igualar a 180. Então, vamos lá. Eu tenho que aqui vale x, o outro ângulo é x mais 10 e o terceiro ângulo vale 70. Esses três ângulos somando vai resultar em 180 graus. Então, tudo que é x a gente deixa de um lado e o número vai para o outro. Então, aqui eu tenho x mais x igual a 180. Bem, gente, eu já posso somar mais 10 mais 70, vai dar mais 80, passando para o outro lado, menos 80, beleza? X mais x dá 2x, 180 menos 80 vai dar 100. 2x igual a 100, ó, 2 vezes x igual a 100. O 2 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. X vai ficar 100 dividido por 2. Então, nós temos que x vai ser igual a 50. Beleza, galera? Então, na verdade, esse ângulo aqui que é x vale 50, né? E esse aqui que é x mais 10 vale 50 mais 10, que seria um total de 60. Então, esse 60, 70 e esse 50. Somando os três ângulos, você vai encontrar 180 graus. Beleza, galera? Então, galera, agora a gente vai estar falando aí sobre o ângulo externo, tá? Bem, a gente já sabe a relação que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. E agora a gente vai ver a relação de ângulo externo com ângulo interno, né? Então, eu desenhei o triângulo, onde eu tenho os ângulos A, B e C. Sei que se eu somar A mais B mais C, eu vou encontrar 180 graus, tá? Aqui, por fora, eu tenho os ângulos X, Y e Z, que são os ângulos externos, que eu vou mostrar para vocês a relação que tem entre eles, tá certo? Bem, o que eu consigo observar? Que o ângulo A mais o ângulo externo aqui, Y, ó, eles dois são ângulos suplementares, ó. Esse daqui seria um ângulo agudo e esse aqui obtuso, ó. Eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma do ângulo A mais o ângulo Y vai resultar em 180. Da mesma forma, eu posso dizer que o ângulo B com o ângulo Z, né, resulta em uma meia volta, vai dar 180 graus. E o ângulo X com o ângulo C, que é o ângulo externo e o ângulo interno, tá vendo aqui, ó, meia volta, vai resultar em 180 graus. Então, eu coloquei para vocês que eles são ângulos suplementares, ó. O ângulo A mais o ângulo Y, 180, a soma deles. O ângulo C mais o ângulo X, a soma deles resulta em 180. O ângulo B mais o ângulo Z, a soma deles resulta em 180. E agora a relação que eu quero mostrar para vocês sobre o ângulo externo.
Mostrando para vocês aqui, eu tenho o ângulo externo x. Qual é a relação que o ângulo externo tem em relação aos ângulos internos não adjacentes? Não adjacentes é que não estão do mesmo lado. Quais os ângulos que não estão do mesmo lado do ângulo x? Ó, que estão opostos, né? Opostos ao ângulo x, eu tenho os ângulos internos A e B. Então, essa é a relação do ângulo externo com dois ângulos internos que estão opostos a ele. A relação diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos, tá? Que estão opostos a esse ângulo externo, né? Que não são adjacentes a esse ângulo, no caso ali, x, tá? A mesma coisa vai ser para o ângulo Z, que é o ângulo externo. Qual dos dois ângulos aí que estão opostos ao ângulo Z? Os dois ângulos internos A e C. Então, a relação, né, de Z, né, o ângulo externo Z, ele vai ser a soma dos dois ângulos internos A mais C. E temos também o ângulo externo Y, que a gente vai ter a relação dos dois ângulos C e B, né, internos, que a soma deles dois vai resultar no ângulo externo Y, tá bom? Vocês vão ver melhor agora nos exercícios o entendimento melhor de cálculo de ângulo externo. Vocês precisam saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180, que a gente pode ter essa relação do ângulo externo com o ângulo interno, a soma deles dá 180, tá? E que para calcular um ângulo externo, a gente vai pegar os dois ângulos que estiverem opostos, ou seja, não adjacentes a esse ângulo externo, e vamos somar, e será o resultado daquele ângulo externo. Então, no primeiro exemplo aqui, eu quero calcular o valor do ângulo externo x. Quais são os dois ângulos que eu tenho aí que estão opostos ao ângulo x? O ângulo de 50 graus e o ângulo de 60. A relação diz que o ângulo externo é igual aos dois ângulos, né? A soma dos dois ângulos opostos a ele. Então, 50 mais 60 graus. Então, nós vamos ter aí 110 graus. Então, esse ângulo externo aqui, x, vale 110 graus. Se eu quisesse descobrir esse outro pedacinho aqui, seria o suplemento dele. Qual seria o suplemento desse ângulo x? Quanto falta para chegar a 180? 70, né? Então, eu saberia que esse pedacinho aqui ia valer 70 graus. Beleza, galera? Bem, no próximo exemplo aqui, eu quero já calcular o valor de um ângulo interno e do ângulo externo. Vamos ver se eu consigo fazer a relação do ângulo externo. O ângulo externo y, ele é a soma dos dois ângulos opostos. Sim, mas se eu não tenho x, eu não posso fazer essa relação. Então, vamos para uma outra tentativa. Eu sei que esse ângulo interno mais esse ângulo externo, a soma deles resulta em 180. Então, eu tenho ângulos suplementares. Então, ficou fácil de eu saber o resultado de y, né? Através desse ângulo interno aqui. Então, eu sei que y vai ser o quê? 180, que é o total, menos o ângulo de 40 graus. Então, y vai ser 140 graus, beleza? Então, aqui eu encontrei 140, beleza? Porque aí 140 com os 40 graus somando vai dar 180 graus. Agora eu preciso encontrar o ângulo x. Gente, o ângulo x vai ser o quê? A soma dos três ângulos internos de um triângulo qualquer resulta em 180. Então, x mais 60 mais 40 igual a 180. Então, x vai ser 180. Quanto que é 60 mais 40? Vai dar 100 aqui, mais 100 passando para lá, menos 100.
Então, nós vamos ter aí x igual a 180 menos 100. X igual a 80 graus. Beleza, galera? Então, esse ângulo x vale 80. Se você somar 60 mais 40, você tem 100. Com mais 80, 180 graus. E aqui, né, se você somar 140 mais 40, você encontra também 180 graus. Então, nós fizemos a relação aí, né? Se você somar esses dois ângulos também, você vai encontrar o valor do ângulo externo. 80 mais 60, 140, tá? A relação aí mostrando para vocês os três tipos que a gente pode encontrar o ângulo externo, beleza? É isso aí, galera. Valeu!